Olá, bem-vindo de volta ao nosso treinamento. Hoje nós vamos estar vendo a parte 5 do nosso curso, como abrir grupo de audição do Novo Testamento. E a pergunta é, o que precisamos fazer? Sabendo de todas essas informações, qual é o próximo passo então? É muito importante nós entendermos a situação atual que nós estamos. Para chegar onde nós estamos, quero contar um pouquinho da história. Em 74 teve um congresso em Lausanne, na Suíça, onde reuniu mais de 2.700 delegados de 150 países, onde pode-se dizer que iniciou a terceira onda de missões, quando o conceito de povos não alcançados, etnias, suplantou o conceito de países. Então veio uma nova ênfase em cada país alcançar todas as etnias daquele país. Depois teve o congresso em 89 em Manila, nas Filipinas, Congresso de Lausanne, e o terceiro Congresso de Lausanne aconteceu em 2010 na cidade do Cabo, na África do Sul. Eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que as pessoas de todo o mundo reunidas analisaram e deram como sugestões para aquilo que nós precisamos fazer para avançarmos na obra missionária mundial. Então, esse terceiro Congresso de Lausanne sobre evangelização, levando em conta que a maior parte da população mundial é formada por comunicadores orais, então tendo em consideração que o mundo é formado por mais de 5 bilhões de pessoas que não usam como não são alfabetizados ou não usam meios literários para se comunicar, ou não conseguem, ou elas se recusam a aprender através do meio letrado, também levando em consideração que os aprendizes orais, eles são basicamente orais. Também existem muitos aprendizes orais chamados aprendizes orais secundários, que eles são tecnicamente alfabetizados, mas eles preferem se comunicar por outros meios orais, como um aumento da aprendizagem visual no mundo inteiro e o aumento também do domínio das imagens nos meios de comunicações. Então, ao reconhecer e agir sobre essas questões de oralidade, o que nós devemos fazer então a partir de agora? Nós devemos então fazer uso de metodologias orais, em programas de discipulado. Nós devemos fazer isso mesmo entre aqueles cristãos que já são alfabetizados, priorizar meios orais. E como questão prioritária, nós também precisamos disponibilizar histórias bíblicas em formato de áudio. Isso é uma das decisões lá da Cidade do Cabo em 2010. Também incentivar as agências missionárias a desenvolver estratégias orais, que incluam gravação e distribuição de histórias bíblicas em áudio para evangelismo, discipulado e treinamento de liderança. Então nós estamos vendo que essas decisões tomadas lá na Cidade do Cabo vai estar mostrando a necessidade de um devido treinamento dos evangelistas e dos plantadores de igrejas, que são pioneiros, para usar métodos frutíferos de comunicação oral e de comunicação visual para transmitir toda a história bíblica da salvação, de maneira que as pessoas possam entender melhor, narrando histórias, usando a arte, usando poesias, usando cânticos, transformando aquelas verdades em músicas regionais, usando meios teatrais e todo tipo de comunicação oral. Então essas foram umas das decisões tomadas ali na Cidade do Cabo, na reunião de Lausanne em 2010. Também dentre essas decisões que foram tomadas ali, foi recomendado incentivar as igrejas do sul global, da parte de baixo do hemisfério global, que se envolvam nas suas áreas de atuação com grupos através de métodos orais contextualizados para a visão do mundo daquela população ali. E também incentivar os seminários, incentivar aonde as pessoas são treinadas, de maneira que eles possam oferecer currículos que preparem os missionários e os pastores em metodologias orais. É o que está faltando muito, esse preparo, essa capacitação a partir dos seminários já. Então é muito importante, porque se nós não fizermos
essas mudanças que precisam ser feitas, nós vamos estar colocando em risco a eternidade de bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas que são comunicadores orais. Nós sabemos que 5 bilhões de pessoas no nosso mundo estão em perigo, a menos que os cristãos façam significativas mudanças na forma de evangelizar, na forma de discipular, na forma de treinar líderes e na forma de plantar igrejas. Então, por causa disso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, de maneira intencional, disponibilizar a palavra de Deus para os povos não alcançados, usando estratégias orais apropriadas. Precisamos usar padrões de comunicação oral que permitam uma comunidade inteira ouvir e ver claramente o Evangelho na sua língua materna, para que ela entenda, não apenas entenda, mas que ela possa reproduzir a mensagem do Evangelho. Isso é muito importante, ter a Bíblia na língua da pessoa. Por isso que aqui no Brasil nós estamos colocando o Evangelho, os Evangelhos, o Novo Testamento gravado em todas as línguas indígenas, em todas as línguas, por exemplo, as línguas da comunidade cigana, e assim no mundo inteiro. Né? Por quê? Porque fazendo isso, nós vamos estar exatamente evitando o sincretismo, que o sincretismo religioso é a falta de entendimento da verdade, ele mistura com aquilo que ele crê, e aí gera uma falsa doutrina, né? Então nós vamos fazer discípulos de comunidades orais, usando meios orais na língua materna, gravando a Bíblia, para que eles possam conhecer as histórias. Fazendo assim, nós vamos estar assegurando as veracidades das informações, ao recebimento dessas verdades e a transmissão para as outras pessoas das verdades do jeito que elas são na Bíblia. Então, a oralidade, como avanço da obra missionária no Evangelho, ela não se restringe ao evangelismo. Nós vamos usar esses métodos orais para avanço do Evangelho no evangelismo também, apresentando a história bíblica de uma maneira cronológica. Já temos diversos materiais que usam a oralidade para contar histórias desde o Gênesis até o Apocalipse, levando as pessoas a entender, através das histórias, todas as verdades da Bíblia. Apresentando as histórias de maneira cronológica, os missionários estão apresentando o cristianismo e as suas informações, ou o seu conteúdo, com resultados incríveis. As pessoas conseguem assimilar melhor essas verdades. Também a apresentação dos evangelhos em vídeos. Nós temos isso já gravado, vamos fazer um outro treinamento, como abrir grupos com vídeos, mas esses evangelhos gravados em vídeos têm alcançado a simpatia e o interesse daqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, estão agora interessados em assistir esses vídeos do Novo Testamento, né? E não apenas no evangelismo, mas também queremos avançar em metodologias orais no discipulado, né? A oralidade, como estratégia do evangelho, ela também vai alcançar no discipulado como? Ouvindo, como nós estamos aprendendo aqui, todo o Novo Testamento em grupos de audição, assistindo as histórias bíblicas em forma cronológica, né? Então os novos cristãos têm aprendido a transmitir o evangelho para o seu povo, né? Sem esse sincretismo das crenças anteriores. Uma outra maneira que nós vamos usar a oralidade, não só no evangelho discipulado, mas também no treinamento de líderes. Isso mesmo, treinando os líderes na oralidade, né? Nós já temos seminários, principalmente na África e na Índia, através de treinamento de 2 anos, estudando 135 histórias bíblicas cronologicamente apresentadas, de Gênesis a Apocalipse. Esses líderes que foram treinados nesse seminário oral, eles apresentaram uma surpreendente compreensão das Escrituras, não só da natureza de Deus, da mensagem do Evangelho, e eles conseguem entender o conteúdo teológico e transmitir com clareza para a sua população. E também, finalizando, na plantação de igrejas, a oralidade, além do treinamento de líderes, também na plantação de igrejas. E eu gostaria de contar para você um caso muito interessante do pastor Dinanati. Pastor Dinanati é um pastor que teve, a sua conversão aconteceu em 1995, logo depois ele teve um chamado missionário, esse chamado missionário foi logo a seguir, ele foi para o seminário em 96, e lá no seminário ele estudou por 2 anos. Claro, o que ele estudou no seminário? Estudou como pregar, estudou metodologias de interpretação bíblica, leu vários livros de teologia sistemática do Novo Testamento, formou uma pequena biblioteca e voltou para a sua comunidade para transmitir as verdades que ele havia assimilado ali no seminário de 2 anos. O que aconteceu?
nesse tempo que o pastor Dinanate voltou para a sua comunidade ali? Olha só, o que aconteceu? Ele simplesmente teve muita dificuldade em transmitir essas verdades, né? Ele ficou ali naquela comunidade lutando, preparando boas mensagens, preparando bons sermãos, mas as pessoas não entendiam a sua mensagem, as pessoas dormiam durante as mensagens. Eles, depois de muito trabalho, algumas poucas pessoas estavam ali entendendo e receberam o evangelho e do Senhor Jesus. O que acontece? O pastor Dinanate, depois de tanta dedicação e esforço, ele já estava um pouquinho desanimado, desencorajado e confuso, sem saber o que fazer, porque ele não via resultados da sua pregação, via poucos resultados. Mas então, no ano de 99, o que aconteceu? Surgiu uma nova coisa na vida do pastor Dinanate. O pastor Dinanate, em 99, ele conheceu o treinamento, ele frequentou um treinamento de como comunicar o evangelho usando metodologias orais. Sim, métodos orais. Ele compreendeu que ele estava usando métodos letrados para alcançar uma população que era oral. E ao compartilhar esses métodos orais, que ele agora aprendeu nesse novo treinamento, não que ele havia aprendido no seminário, ele decidiu trocar a maneira de comunicar com o seu povo. Então, olha só, usando métodos orais de contar histórias, de fazer dramatizações, de gerar canções locais em cima de cada história, de usar áudio do Novo Testamento para as pessoas ouvirem, distribuir o áudio nos celulares das pessoas, passar vídeos para as pessoas assistirem a mensagem do Evangelho. Olha o resultado do pastor Dinanate. Em apenas 5 anos, o pastor Dinanate plantou, naquele mesmo local que ele estava, ele plantou 75 igrejas, mais de 1.350 batismos e centenas de pessoas ali se preparando para serem batizadas. A mesma pessoa, no mesmo local, com a metodologia apropriada, colheu resultados incríveis. Isso, para terminar, me lembro ali Lucas 5, quando Jesus falou para os discípulos, lançaram novamente as redes. E a reação deles foi: já estamos fazendo há tanto tempo aqui, passamos a noite toda e não pescamos nada, nem um lambari, nem uma piaba, e estamos aqui desanimados. Mas, já que o Senhor mandou, eles resolveram então obedecer, e a pescaria, como vocês sabem, foi surpreendente. Então este é o momento que eu quero desafiar você a lançar novamente as redes, usando essas novas ferramentas que nós vamos disponibilizar para você através da Fé Vem Pelo Ouvir, através desse treinamento. Conto com você e te aguardo na próxima aula.